Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Human Talks. Eu sou o Scar e conduzirei esse bate-papo junto com vocês. Estamos na nossa segunda temporada, lembrando que a temática está voltada para carreira e desenvolvimento profissional no século XXI. Estamos nos estúdios da The Bakeries Brasil, novamente agradecendo aqui, quero agradecer ao Marconi e ao Felipe por gentilmente compartilhar esse espaço conosco. Hoje teremos um bate-papo com Davis, CEO e fundador da eCorp Hub e que representa aqui no Brasil os Corporate Games. Davis, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Human Talk. Opa, prazer, obrigado pela oportunidade. Davis, você tem uma história muito interessante, né? A gente conversou já algumas vezes. Aham. Você é um empreendedor de vários negócios, né? Você já experimentou vitórias, derrotas, que faz parte da jornada e sempre se manteve ativo e numa crescente espetacular. Semana passada, aqui em São Paulo, você inclusive presidiu o Corporate Games, que é um evento, e a gente vai falar um pouquinho aqui para o nosso público sobre isso, global, né, em dezenas de países, eh, que traz uma série de aspectos que estão vinculados ao bem-estar do indivíduo, do coletivo, das organizações. Se você puder contar um pouquinho como é que foi a história até chegar aqui no topo do sucesso. Ó, obrigado aí. A gente eu sou de Maceió, tá, estou há 30 anos aqui em São Paulo, né, tenho 2 filhos, né, Henrique, com 26 anos, que é psicólogo, né, e Vitor, com 24 anos, que me ajuda aí, é publicitário e que faz as mídias do Corporate Games, tá certo? Cresceu bastante, tem uma agência chamada Pichu, né, que é em homenagem a Machu Picchu, que ele desde criança sempre se conhecer, né. Lugar fantástico. Então, a Você gente chegou a vem. conhecer ou não? Ele Ele conheceu. O conheceu? sonho dele era desde os 15 anos, ele disse que a primeira viagem internacional que ele queria fazer sozinho era Machu Picchu. Sempre teve isso e hoje ele tem uma agência de publicidade que chama Pichu, que é em Em homenagem homenagem. a Machu Picchu, né. Então, na verdade é o seguinte, eu sempre gostei muito de empreender, acho que hoje eu tô com 59 anos, ano que vem estou entrando nos 60, né, em março de 2026. E, a vida inteira eu sempre gostei de empreender, tive várias empresas, vários negócios diferentes, entendeu. E a gente aprende muito, né, com essa vida de empreendedorismo, que você tá sempre é uma resiliência muito grande, né, Resiliência. você está o tempo todo, se reinventando, né. O mercado brasileiro para o empreendedor não é fácil, é um mercado que muda muito, né, tem muitas crises, muita série de coisas, e você tem que estar entendendo. Então, por isso que o Brasil é considerado os melhores celeiros de empreendedores no mundo, por causa dessa mudança que há, né, muito no dia a dia, das corporações, né. Então, uma das primeiras empresas que eu tive, eu trabalhei com a Uniblock Negócios Internacionais, eu fui um trader, né, Olha, teve. especializado em América Latina, né, e eu vendia, possa-se dizer que no termo, era um caixeiro viajante, né, um termo bem antigo, né, onde eu juntava produtos de pequenas e médias empresas e eu vendia esses produtos, né, sobretudo no Argentina, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, né, então era uma gama de produtos, né, de pequenas e médias empresas, desde sapato, alimentos, bebidas, então é um aprendizado muito grande você vivenciar culturas, né. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 30 anos, 30 anos. 30 anos, né, então eu comecei todo com a Uniblock com isso. E aí fui entendendo esse movimento e uma das coisas que quando eu comecei a viajar, as pessoas começaram a me perguntar sobre a Amazônia, né, comecei Amazônia, comecei a estudar a Amazônia, né. E na época também criei uma empresa chamada Espírito da Amazônia. Eu me encantei tanto pela Amazônia que comecei a trabalhar com produtos sustentáveis da Amazônia, de comunidades ribeirinhas, Isso já quase 30 anos atrás. atrás há quase 30 anos atrás, né. Aí a gente foi, inovador em vários temas, né, e eu comecei entre aspas, importar para São Paulo produtos de diversas comunidades, né, desde Chapuri, no Acre, né, a Mimi a Ma Mamamirauá, na é uma cidadezinha,
de Manaus, Novo Airão também. Então eu comecei a trabalhar com projetos sociais, trazendo esses produtos de diversas comunidades aqui para São Paulo, e é onde era o espírito da Amazônia, começou a trabalhar. Dentro dessa história, a coisa foi crescendo, essa questão da sustentabilidade. Na época, você tinha 2 empresas de vanguarda aqui, que era o Banco Real e a Sim. Natura, né. E eles começaram a entender o meu negócio, e aí eu mudei desse espírito da Amazônia para Grupo Eco Negócios Sustentáveis, né. Eu fui pioneiro nesse tema, né, de trazer sustentabilidade. Então a gente criou 3 pilares dentro da empresa, focado em eventos sustentáveis. Então a gente tinha um buffet orgânico, primeiro buffet orgânico certificado do Brasil, né, você certificava a receita, tá certo? A receita. Que legal. Então a gente foi pioneiro, a gente ganhou por 5 anos consecutivos, o prêmio de melhor buffet, né, de eventos, né. Aí entrei com questão também de brindes sustentáveis, a gente que lançou as ecobags aqui no país, né, aquela moda de ecobags. Eu fui a primeira empresa a obter o selo de certificação do FSC. A gente começou a montar estandes ecológicos, então todo ele certificado. Então, enfim, eu criei um conceito de eventos sustentáveis, E isso há 30 anos 30 atrás. anos atrás. Quer dizer, hoje a gente fala muito, né, acho que de uma década para cá isso passou a estar, Aham. sendo pautado, né, nas agendas das empresas, do mundo corporativo, porém algumas pessoas começaram antes. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito pioneiro, então a gente ganhou durante 5 anos, né, consecutivos, o prêmio Eco da Câmara Americana da Anshan. Eu recebi 2 prêmios interessantes, né, do Bill Clinton, e da Gro Brundtland, que foi a ministra que ela implementou o conceito de desenvolvimento sustentável, pelo modelo de negócio sustentável, né. Mas eu sempre fiquei com aquela questão da Amazônia na cabeça também, que eu comecei a trabalhar com produtos da Amazônia, mas comecei, a trabalhar com produtos, sociais, por exemplo, na Serra da Capivara, no Piauí, né, a gente trouxe de lá 45.000 cerâmicas para a Natura. Olha que legal. Então a gente começou a fazer um trabalho social muito grande, né, dentro aí, voltava à questão, era o conceito na época do triple bottom line, people, Lembro profit e bem. planet. A gente trabalhava muito forte com esse conceito. Aí a gente foi ganhando vários prêmios internacionais, aí, em 2008, eu tenho uma exposição da Amazônia no Pier 17 em Manhattan. A gente foi convidado, era uma exposição sobre a Amazônia, que no final da exposição, como você saía numa loja. E a gente montou uma loja lá de 200 metros quadrados, né, só com produtos sustentáveis da Amazônia. E eu criei uma marca chamada Sustainable Amazon, que a minha ideia era mostrar para o mundo uma Amazônia viável e sustentável. E eu importei um container de 40 pés só com produtos sustentáveis da Amazônia Legal. E foi bem interessante, uma experiência muito legal, de você trabalhar essas comunidades, né. E aconteceu coisas positivas e entre aspas, um desastre, né, não por nossa culpa, né. As coisas positivas que os produtos ficaram encantador, inclusive, entrou uma pessoa na loja lá, né, a gente alugou um apartamento em Nova York, levei pessoas daqui para explicar sobre os produtos, né. Uma pessoa na loja entrou de bicicleta, parou a bicicleta com o boné e comprou quase $2.000 em produtos, né. E o que interessante, e aí a gente ficou desconfiado que ele começou a comprar muito produto, né, e na hora que ele foi entregar o cartão de crédito, né, uma das pessoas que estava a minha sobrinha, ela levou um susto, e ele pediu para não ser identificado, era o Leonardo DiCaprio. Olha, Tinha comprado vários produtos assim. Infelizmente, depois de um mês, a previsão era ficar 6 meses em Nova York, teve a crise de 2008 em Nova York. Eu estava no epicentro da crise e a exposição parou, né. E todo o investimento que eu tinha feito nesses anos todos, né, não foi fácil alugar um apartamento, levar produtos de comunidades. Eu posso dizer a você que eu quebrei, né, porque todo o investimento que a gente tinha feito, né, então, eu fiquei durante 2 anos com um container, eh, em New Jersey, Nova Jersey, com produtos parados lá, e eu tive no final ter que doar tudo, porque era mais caro eu trazer de volta, né. Enfim, a gente, eu acho que assim, na vida empreendedora a gente, ganha musculatura, e eu ganhei muita musculatura com isso, né. Foi uma experiência muito difícil, porque foi anos de investimento e sustentabilidade, aí veio quando o Banco Real foi vendido também, acabou essa questão, mudou a então, lógica. mudou a lógica, então você começa a entender as empresas, infelizmente, você tem um processo, aí muda, então a vida é muito ciclotímica, até nas empresas também, você está lá, depois você volta, resgata valores e vai com esses princípios, né.
E aí eu fiquei quase 1 ano e meio, sem saber o que fazer, porque eu tive que fechar a empresa aqui, o baque foi muito grande, o grupo, né. Mas eu conhecia muito do tema da sustentabilidade, do meio ambiente, foi quando o Brasil, teve o direito de sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu fiz: "Por que não, montar, uma Olimpíada sustentável?", né. Eu fui com essa ideia, pô, com isso todo desse tempo, por que não transformar, essa Olimpíada que vai ter aqui no Brasil em sustentabilidade, trazer sustentabilidade. Aí eu comecei a me relacionar, com o COB, com a FIFA também, que tem direito aqui, né, para poder entender esse negócio. Eu fui para um evento no Rio de Janeiro e conheci, o Roy Webb. Ele era, CEO da Works, que é a maior empresa de brand esportivo do mundo, tá. Eles que tinham ganho o direito de fazer toda a identidade visual da Copa do Mundo do 2014 aqui no Brasil. E em seguida, esse ano de 2016, eu comecei a entender essa questão. Como eu já trabalhava com evento, ele estava buscando um parceiro no Brasil. Enfim, eu mudei e fiquei sócio do Roy aqui para a gente implementar a Copa de 2014 aqui no Brasil. E foi um aprendizado muito grande, mas quando eu saí de uma parte de sustentabilidade, queria trazer algo de sustentabilidade para dentro de eventos, né. E eu sempre gostei muito de esporte. Minha modalidade foi sempre surf. Eu sou de Maceió, eu gostava muito de surfar. E o es Surfa bem? é. Naquela época surfava, agora para entrar no mar tá difícil, a rebada dói os ombros, né. E o legal é que eu comecei a aprender muito esporte, mas eu conheço de fazer eventos, mas não conheço eu sempre gostei muito de estudar. Aí eu fui fazer um mestrado em Barcelona, em marketing esportivo, patrocínio e brand com foco no esporte, né, para poder entender todo esse ecossistema novo para mim, que era o universo, do mundo esportivo, né. E conheci na época o Cruyff, que é do carrossel holandês, Uhum. e, conversando com eles, eu fiz um mestrado, por que você não monta um representante no mundo do Instituto Johan Cruyff, que é um instituto tão forte, né, a maioria dos professores tem que atuar na área. Ele: "Pô, então", enfim, eu fui o primeiro representante. Até hoje eu sou representante do Johan Cruyff Instituto no Brasil. Eu dou aula na área de marketing esportivo, patrocínio e brand, com foco no esporte, né. E aí comecei a entender esse universo do esporte, né. E só que a Works também quando ela entrou aqui, a gente foi sócio, então, eu acho que ela estava muito adiantada para o momento do Brasil. Pós-Copa do Mundo, os estádios ficaram desnudados, ou seja, foi tirado todo aquele brand, e a gente começou a entrar com ações. Mas infelizmente eu me deparei com um universo que eu não conhecia, do esporte, né. Às vezes, assim, já evoluiu muito desde aquela época, mas, o que me chocou um pouco foi, muita vaidade, tinha coisas assim que ia contra os meus valores, os meus princípios, entendeu. E eu comecei a me decepcionar um pouco com esse universo do futebol na época que a gente ia entrar. Como eu tinha todo esse conhecimento do know-how das empresas, sabe uma coisa, eu vou pegar todo esse conhecimento que eu tive de eventos e de esporte e vou trazer para dentro das corporações, né. E aí eu criei uma empresa chamada Corporativo Esportes, né. Trazer, a saúde, o bem-estar, o esporte para dentro das empresas, né. Aí isso foi, 2000, deixa eu tentar agora me lembrar, nessa época, 2020, 2019. 2019, eu criei, eh, a Corporativo Esporte, né, de trabalhar esse tema. E eu comecei a buscar no Essa já mundo. era a terceira empresa. Terceira Você está empresa. contando aqui para o público estar Exatamente. acompanhando para ver a Era a sequência quarta de uma empresa, na tinha a Uniblock também, que eu tinha comentado. é verdade, que foi a primeira. É, Então aqui já está na quarta a empresa. quarta empresa, entendeu. Interessante a história, hein. Então, assim, é sempre empreendendo, buscando novidades, ou seja, esses altos e baixos que se dá na vida toda. E aí nessa quarta empresa, né, que a gente criou, que era Corporativo Esporte, né, a gente foi em busca do que tinha no mundo, de novidade em relação a atuar, levar o esporte dentro das corporações. Aí nós encontramos o Corporate Games, um casal de senhores, né, ingleses, né, que criaram essa marca. Já tem 37 anos ao redor do mundo. E eu peguei a licença do Corporate Games para o Brasil. E aí em 2020, a gente, Hum. 2020, o Carlos Vieira, que hoje é meu sócio, ele foi durante 18 anos superintendente do Comitê Paralímpico, saiu do Comitê Paralímpico, que adorou essa ideia do Corporate Games, e a gente investiu mais uma vez no Corporate Game, né. Em 2020 a gente lançou o Corporate Game no dia 3 de março, isso é bem claro para mim. Nossa senhora, acho que o público já É. sentiu
Frio na espinha. Exatamente. E no dia 16 de março parou tudo. Então, todo investimento que a gente tinha feito, né, para trazer essa marca para o Brasil, né, ele ia acontecer em 2020, em novembro de 2020. Enfim, mais 3 anos de resiliência, porque toda a reserva nossa foi embora, porque a gente começou a trabalhar com eventos presenciais. Naquela época, a primeira com a pandemia, a primeira coisa foi quem trabalhava sobretudo com eventos, né, e com ações, porque foi a primeira a parar e a última a voltar, né. Então eu fiquei 3 anos sem faturar e tentando buscar resiliência e entendimento desse sabe. E eu comecei a buscar, a gente, né, ainda entrou na época, estava parado na parte de esportes eletrônicos, fizemos um evento para a Dell Internacional, da parte de esportes, entendeu? Enquanto a coisa não caminhava para tentar sobreviver nesse evento. Enfim, foram 3 anos muito difíceis, praticamente quebrei de novo, né, porque a gente tinha parado nisso, mas o Corporate Games ficou sempre na minha mente. E em 2023, a gente realizou a primeira edição do Corporate Games do Brasil. Foram 700 pessoas, né, colaboradores e atletas e 23 empresas, né. O Corporate Games são os maiores jogos corporativos do mundo, né, para que as pessoas entendam. Tem 37 anos de história, está presente em todos os continentes. Ela acontece todos os anos em vários países, não necessariamente na mesma data, né. Você tem o corporate mais antigo, o Corporate Games Sydney, que está no 34º ano. Para você ter uma ideia de comparação do potencial de crescimento do Corporate Games, ano passado, na Olimpíada de Paris, foram mais ou menos 9.000 atletas do mundo inteiro. O Corporate Games Sydney tem 10.000 atletas. Nossa. Atletas colaboradores, né. É. Então o Corporate Games é uma Olimpíada, onde quem são os atletas são os colaboradores das empresas, tá certo? Então você tem, em média, 14 modalidades esportivas, que vai do golfe, kart, tênis, beach tênis, vôlei, basquete, futebol society. Então são modalidades que os atletas representam as suas empresas, né. Aqui você trouxe uma série de pontos interessantes, né, começando com empreender é a base, né, você precisa de resiliência e se reinventar. Sem inventar. E é muito interessante, porque você vai contando essa história, né, a sua, resiliência é uma palavra que está muito bem associada ao que você vivenciou nesses 30 anos de empreendedorismo. E é interessante porque você não só se reinventou, mas como também você reinventou o seu negócio. Sim, Então você teve um crescimento, muito interessante, diversos prêmios internacionais, resolveu fazer uma aposta internacional, levando produtos de todo uma proposta de valor para Nova York e acabou, isso acontece, né, um contratempo que não tem nada a ver com a empresa internacional, na época ali, a crise asiática derruba um negócio e você quebra pela primeira vez. E aí a resiliência faz com que você persista, você tem um período aí de luto, né, sim. mas que você não desiste, você volta, reinventa o negócio, acaba mantendo a essência, que é bacana sua, né, da ponte de ESG, Sim, né, de sustentabilidade, mas voltando para o esporte. exatamente. Ou seja, você reinventa o modelo de negócios, estuda, e aí é importante, né, não é apenas inspiração, é também transpiração, faz o seu mestrado. Você aqui coloca uma coisa importante aqui do ecossistema, Sim, as diversas pessoas que você conversa, que você vai fazendo relacionamento para poder evoluir como negócio, e você chega no esportes corporativos. Como, faz parte do mundo corporativo, você quando está pronto para dar a alçada para o que seria, na época, sim. o topo do teu momento, da empresa, chega novamente um fator externo, pandemia, e tudo que, aparenta, né, para ser um desastre, você quase quebra, mas devido à resiliência, você consegue segurar Uhum. por mais de algum tempo, para então lançar o primeiro evento dos Corporate Games aqui no Brasil em 2023. Exatamente. Eu falo assim que
a palavra fé, né? A fé que tem uma similaridade com resiliência. Fé é um processo contínuo de atitude e ação. Não existe fé sem obras, né? A obra é exatamente você estar o tempo todo nessa resiliência, na busca disso aí, né? Não é fácil, né? A gente aprende bastante, né? A gente gostaria de estar em outro momento, mas assim, a vida ela nos ensina muita coisa, né? Cabe a gente, eu sempre tenho um termo que eu gosto de utilizar, você tem que ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, né? Ou seja, o tempo todo você tem antena. A gente está sempre aprendendo. Eu digo que a vida é um eterno aprendizado, tá certo? Independente da nossa idade cronológica, a gente está num processo evolutivo constante. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, né? Cada dia que nasce é uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, né? E eu tenho isso como propósito de vida, né? Cada dia me tornar uma pessoa melhor, seja no campo profissional, seja no campo familiar, pessoal, né? Dentro desse contexto daí. E nesse inteirinho do Corporate Games, que foi essa resiliência, eu mudei só a nomenclatura, eu criei uma empresa chamada Ecorp Hub, né? Que eu digo que o Ecorp é E de eventos, experiências e esporte, Corp de corporação e Hub de parceiros. Hoje, atualmente, eu sou CEO da Ecorp Hub, né? Tenho com o sócio Carlos Vieira, né? E a gente vem trabalhando esses três pilares, esporte, bem-estar e ESG. Hoje a gente tem bastante focado nas empresas. O Corporate Games é um dos produtos da Ecorp Hub. Nós trabalhamos três pilares dentro da empresa, uma que a gente chama de experiência esportiva e de bem-estar, né? A parte de eventos proprietários, onde consta o Corporate Games, Uhum. e a parte de agora a gente entrou com uma parceria com a Stayf. A Stayf é um dos principais aplicativos de gamificação de bem-estar do mundo, a gente trouxe para o Brasil. Então hoje a gente está posicionado nesses três pilares, né? E a gente vem trazendo para a empresa, porque hoje assim a gente vê muita tecnologia muito nas empresas, e o ser humano, né? Como é que o ser humano se encontra hoje dentro das organizações? A gente sabe que o período pós-pandêmico, né, ele trouxe muitas indefinições, as pessoas começaram a olhar para dentro de si um pouco, entendeu? E as empresas ficaram muito doentes, pós-pandêmico. A gente está trazendo o que para dentro das empresas? A gente está trazendo um esporte unido com bem-estar e unido com o SG, né, a parte de governança. Agora, nesse ano nós fizemos a terceira edição do Corporate Games, né? E muito interessante assim, a evolução das empresas que chegaram, né? O Bradesco, por exemplo, no ano passado queria testar o evento, né? Escreveu duas equipes, me lembro perfeitamente, uma equipe de vôlei e uma equipe de futebol feminino society. Esse ano entrou com quase 140 pessoas e foram campeões do Corporate Games. Então viram a importância, né? No Corporate Game a gente trabalha três pilares muito fortes, que é o esporte por si só, mas o que esse esporte traz para dentro das organizações? Sentimento de pertencimento, consequentemente a valorização da marca empregadora, né? Dentro do evento a gente tem dessas ações que a gente realiza. Esse ano a gente fez uma parceria de colaboração com a Unicef, né? Focada a criança e a juventude. E eles têm um programa lá chamado Face to Face, que esse ano o Corporate Game foi a maior arrecadação do ano da Unicef aqui no Brasil, Olha só. né? Então, assim, como é que a gente pode inserir valores dentro de um evento, né? E você estimula também muito e isso é uma fortaleza do esporte, trabalho em equipe, Sim, o comprometimento, comprometimento, né? amizade, Amizade, negócios. negócios. Quer dizer, para mim, por trás, tem muito mais coisa do que simplesmente a vitória. Uma competição entre empresas, né? É muito mais do que isso, né? É, eu participei, né, do evento de abertura e foi muito interessante ver a motivação dos colaboradores de cada empresa, né, o orgulho de estar trabalhando naquela empresa, a bandeira levantando. Então você tem uma coisa importante da experiência, né, do colaborador, employee experience, Sim, que você cerce lá. A parte de marca também, né, do vínculo com a com a empresa. empresa, né? Que é o sentimento de pertencimento verdadeiro, né? Que é o Employer Brand lá, José, a Ex valorização da marca empregadora, né? exatamente, exatamente. Isso impacta no ambiente corporativo também, né. As pessoas levam essa energia, essa vibração para dentro da empresa. Exatamente. E o que a gente vem conhecendo também dentro das empresas, porque são modalidades esportivas que a gente vai do golfe ao kart e beach tênis. Então a gente consegue colocar dentro de um evento
toda a pirâmide organizacional. Então você vê CEO jogando, né, golfe, tênis, beach tênis, né, como estão no bom sentido o chão de fábrica também jogando futebol, futebol society, então a gente consegue unir toda a empresa, né, isso é muito legal, porque você vê o sentimento de pertencimento aflorado, as pessoas vivenciando. Esse ano, por exemplo, a gente sempre premia os 3 colocados gerais do Corporate Games, né. Todos os colaboradores, independente, se ganha uma modalidade, todos ganham uma medalha de participação dentro do Corporate Games, né. Todos são vencedores. Todos são vencedores, essa é a questão. E você tem cada empresa que entra no Corporate Games, entre aspas, ela vira um país, como se fosse o quadro de medalha. E a gente vai pontuando essas empresas. Esse ano, o campeão geral foi o Bradesco, o segundo colocado foi a Volkswagen Brasil e a terceiro colocada a Volkswagen Ambos e Caminhões. Então, assim, e aí eu fui nas empresas que estou entregando. Amanhã ainda vou no Bradesco, hoje eu estou no Bradesco, né? Mas, assim, eu fui na Volkswagen Caminhões e foi interessantíssimo. Dentro da fábrica, a gente tem um mascote que chama TAB, que é o tamanduá bandeira, que é um animal que está em extinção, a gente leva a bandeira do bem-estar. Essa foi a lógica de criar esse mascote. E a gente desfilou por dentro da fábrica com o mascote, você via a alegria, ele entrou no caminhão, foi dirigir o caminhão também, o mascote. Então, como isso traz orgulho para dentro da empresa, né? Uma ação que você faz, que você reverbera de uma maneira positiva. Nós tivemos, só nesses 4 dias de eventos, 800 mil visualizações no Instagram. Os colaboradores compartilhando. Porque é interessante o Corporate Game, que eu digo que tem praticamente 3 público-alvo do Corporate Games quando a gente faz. Primeiro, lógico, é a empresa que está se inscrevendo. Aí você tem o colaborador, né, que está participando. Você tem todos os colaboradores que sabem que você está participando e você tem um público-alvo muito legal. E Meu fa fora Aham. as famílias, As né. famílias, aí é exatamente o que eu ia te falar. O orgulho que se tem. Então, tinha uma criança, várias crianças que você pode assistir, é liberado. Então, meu pai está jogando basquete pelo Bradesco, né. Então, olha o orgulho do filho, né, em ver o pai jogando uma modalidade esportiva pelo Bradesco, pela Cargill, pelas outras empresas. Então, ele mexe muita ação em cima disso, né, além dos patrocinadores e das pessoas que apoiam o evento, né. Hum. Então é um evento que ele tem um potencial de crescimento no Brasil, ano que vem ele vai para a 4ª edição, né, e a gente também tem outros produtos que a gente realiza dentro da iCorp Hub, né, focado nesse tema, né, como é que o esporte ele permeia tudo isso, né. A gente tem um produto muito legal que se chama Paralympic Experience Day, né. É um produto que a gente criou dentro da iCorp Hub, que a gente trabalha a inclusão e a diversidade na prática. Como assim, você está falando? O Corporate Games, a gente tem uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde a gente leva colaboradores e empresas para o Centro Paralímpico, que é considerado o quarto do mundo, tá certo? Porém, quando a gente Quarto do mundo em termos de tamanho, tem de tamanho, tem em termos de estrutura, infraestrutura. sobretudo, né. Então a gente leva esses colaboradores, recentemente a gente levou 150 colaboradores do Itaú, tá certo? Eles não sabiam para onde estavam indo, se depararam com um ambiente maravilhoso. A gente chegou levamos eles para a quadra de basquete, demos uma palestra sobre inclusão e diversidade na prática com atletas paralímpicos. Isso mexe muito com se ele estava trabalhando em inclusão. Eles fizeram um tour pelo local para conhecer as instalações esportivas. Um dos atletas paralímpicos são atletas de alto rendimento, né. E na volta, né, a gente voltou para a quadra de basquete, eles pensavam que tinha acabado a ação. Não, agora vai começar o evento. Então nos convidamos a todos eles a vivenciar o esporte paralímpico. Jogaram basquete em cadeira de roda, vôlei sentado, goalball, corrida vendada. Então você trabalha assim, você se sentindo no lugar do outro. É uma questão muito forte, a empatia. Vivenciando, né. Vivenciando, né. É. E aqui tem uma coisa interessante, a gente estava conversando mais cedo, né, do que é tão importante ou até mais do que o fim, é a jornada. Jornada. E você vai contando a sua história, né, a sua história de vida, o fim não é o sucesso da empresa, e sim como você viveu essa jornada até chegar lá. Sim. Você teve vitórias, você teve derrotas, como na vida você tem, mas você conta com bastante brilho nos olhos. Aham. A mesma coisa quando a gente fala nas partes, de competições, né, esportivas, a medalha é o fim, mas não é o que normalmente as pessoas, né, nesse tipo de ambiente almejam. Quer dizer, o que fica é a história, né, é a vivência. Inclusive eu
tô aqui pegando um bate-papo que a gente fez aqui no Human Talks com o Felipe, que é o conselheiro da Bakery. E ele citou isso e no bate-papo com ele eu coloquei que eu citaria outras vezes, que casa muito com isso, que é: a vida é feita de momentos, não de coisas. Aham. A jornada é mais importante que o final. Exatamente. E aqui a gente começa a ver, por exemplo, a felicidade. Porque o valor, ele está no caminho, não na meta. Tá certo? A meta, eu não tô dizendo que todos nós temos que ter meta, porque se a gente não tiver meta, a gente não vai a lugar nenhum. Mas você tem que viver esse caminho. Acho que o que aconteceu comigo durante esses anos todos, né, de altos e baixos, que faz parte da vida ciclotímica, né, foi viver esse caminho, né, tudo que eu faço eu emprego uma paixão muito grande, tá? Então a gente tem erros e acertos, a gente ganha musculatura, né, então assim, o que mais me chamou a atenção foi esse aprendizado, né, de conhecer pessoas, você viver cada momento daquele. Então desde, ações que eu fui na Serra da Capivara, no Piauí, e fui escolhido como cidadão honorário de São Raimundo Nonato, entendeu? De uma comunidade pequenininha, porque eu fiz uma coisa tão legal que eu vivenciei. Eu fui dormir na casa das pessoas que faziam cerâmica, como eu tive em Manaus, em Chapuri, no Acre. Fui convidado para também passar uma semana lá na casa dos ribeirinhos. Então eu vivenciei muito isso. Eu acho que esse é o grande aprendizado, ou seja, no caminhar da vida, né, você ter essa oportunidade de vivenciar as coisas que a gente diz que são os verdadeiros valores reais da vida. Eu estou hoje com 59 anos, pessoal, estou empreendendo novamente, sim, com muita força, com muita coragem, com muita determinação, porque na vida é assim, eu digo assim, todo mundo tem um termo que eu gosto, tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e fui sempre assim, nada disso. Tem outra coisa também que assim, tem uma música que é muito bonita, eu gosto da música, né? Deixa a vida me levar. É, Nada disso. A vida não pode te levar, você tem que levar a sua vida. protagonismo. Protagonismo. É isso mesmo. Então já deixa a vida levar, a música é maravilhosa. Agora, você não pode deixar a vida te levar. Você tem que ser o protagonista da sua própria história. Muito legal. Davis, algumas palavras assim que eu queria colocar para sintetizar Certo. esse nosso bate-papo. Primeiro, paixão. Acho que o público percebeu aqui que temos uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Isso move, né? Isso é energia, combustível. Aham. E isso eu acho espetacular. Eu admiro. A outra coisa interessante que eu consigo avaliar desse nosso bate-papo, uma pessoa aberta ao aprendizado. A gente não tem a receita de bolo para viver a vida. Sim, A gente acerta errando. sim. E você, desde o início da tua jornada, você deixa isso muito claro, né? De que você está para aprender e crescer. E o terceiro, que eu achei assim marcante, o viver a jornada. Sim. A vida é uma só, mais do que as conquistas, é todo são os momentos que você faz, aí, de novo, e referindo aqui ao Felipe da Bakery, para você poder chegar no fim. Sim. Muito legal. Para terminar, eu vou pedir que você, Davis, faça uma mensagem assim, baseado no que a gente conversou, para o nosso público. Então, assim, como a gente está trabalhando com esporte e bem-estar, né, eu digo que o esporte transforma a vida, une gerações e fortalece vínculos. Então, é uma oportunidade muito grande para o corporativo entender isso aí, de cuidar das pessoas, né? Acho que o cuidar das pessoas que faz as empresas acontecerem. Hoje, nesse mundo de tecnológico necessário, agora com a inteligência artificial, que não tem mais volta, é um caminho sem volta, mas a gente não pode esquecer do humano, né? O humano, ele está presente, a gente tem que cuidar desse ser humano. Então, a minha mensagem é assim, que as empresas cuide de quem faz a sua empresa acontecer. Verdade. Aquela máxima de que o principal ativo das Sim, empresas é o ser humano. são as pessoas, é o ser humano. Ser humano. Olha, fantástico, Davis. Muito obrigado Eu que agra- pelo seu tempo, pela atenção. Espero que o nosso público tenha se divertido. Eu me diverti, eu aprendi. Agradeço mais uma vez o seu tempo e até a próxima.